Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui do canal Ismael Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje, mais um React. React, mais um canal cristão, um canal que faz apologética, que defende o Deus cristão, o Deus Yahvé, o Deus da Bíblia. Esse vídeo foi sugestão do inscrito Felipe Tustes e é do canal Iago, né, do Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. E esse vídeo já é um vídeo meio antigo, né? Ele abriu lá um espaço para receber perguntas de ateus. E hoje eu vou analisar as perguntas, né? Vou reagir às respostas aí do apologeta, né? Do defensor cristão. E vamos ver o que ele tem, né? A falar, né? Então vou dar o play e vamos, como de costume. Seja muito bem-vindo a esse episódio do Pergunte ao Pastor, que é o programa que eu gravo quando o negócio está corrido na vida. E esse Pergunte ao Pastor meio que foi um tiro pela culatra, porque eu geralmente gravo esse programa quando eu estou corrido. Você vai ver que eu estou num hotel aqui, eu não estou em casa, eu estou pregando no evento aqui em São Paulo. E era para fazer esse programa rápido, fácil e indolor. Só que no último Pergunte ao Pastor eu combinei que eu ia responder aquilo que os ateus que acompanham o canal perguntassem. E o vídeo teve mais de 2.000 comentários. Eu tive que sozinho selecionar mais de 200 perguntas. E com a ajuda de um dos patrões lá do canal, eu consegui baixar para 90. E agora eu tenho que selecionar as 20 melhores para trazer aqui no vídeo. E 20 já é muito. Então, se sua pergunta não apareceu, me perdoe. É pergunta demais para a gente lidar aqui nesse programa. Vou fazer o máximo para dar a melhor resposta que eu puder às perguntas que vocês fizeram aqui no Dois Dedos de Teologia. Se você quiser participar do Pergunte ao Pastor, não deixe de ir nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Facebook, que é onde geralmente vocês podem fazer as perguntas para esse programa. Vamos lá! Seria mais fácil, né, se a gente pudesse perguntar ao Deus diretamente, né, sem intermediário. Eu acho que se você pode falar diretamente com o ser em questão, por que nós precisaríamos de intermediários, como o pastor aqui, né, o Iago Martins? Afinal, esse Deus ele poderia responder para você de imediato. Já fica esse adendo, né? Por que perguntar ao pastor se a própria divindade poderia falar diretamente para você? Por que ele teria necessidade de deixar o manual de instrução escrito em um livro, como é a Bíblia, cheio de problemas? A Bíblia com várias passagens em que, se você for perguntar a vários pastores, terão interpretações diferentes e variadas, dependendo da denominação e do pastor que você perguntar, dificilmente vai ter um consenso, sendo que o Espírito Santo seria o responsável por manter esse consenso. Então fica a ressalva, né? Por que perguntar ao pastor se a gente poderia perguntar diretamente à entidade? Por que ela é tímida e não aparece? É possível que haja mais de um caminho para a salvação? É possível um ateu ser absolvido ou salvo sem ter fé em Deus? Segundo a teologia cristã, não. Segundo o Novo Testamento, o homem só pode ser salvo se ele ouvir a pregação da palavra do Evangelho, como está descrito em Romanos 10. Questão de salvamento, né? Não faz o menor sentido um Deus que cria o seu próprio inimigo, um Deus onisciente, cara. Olha só, o Deus é onisciente e ele sabia que ao criar toda essa humanidade ia dar problema, ele ia criar um anjo que se revoltaria contra ele e que traria ali, ajudaria a trazer pecado ao mundo e que a criação que ele fez ia dar problema. Tanto é que ele vai punir essas pessoas num local de eterno sofrimento. Se você não me seguir, se você não me adorar, se você não crer em mim, você vai ser condenado. E pior, a condenação hereditária, uma coisa que passa aí do tal do casal, né? Um de barro e o outro da costela. Aí você vai ser condenado por um erro que você não cometeu. Então você vê que a justiça dessa divindade é totalmente sem sentido. Aí ele tenta colocar a culpa nas pessoas, essa religião coloca a culpa nas pessoas e faz com que você se sinta culpado e vá correr atrás de uma salvação. Agora, por que precisa ter salvação? Por que esse Deus precisa fazer todo esse script para poder salvar as pessoas? Ele não já seria onisciente, ele não já sabia de antemão quais pessoas serão aprovadas e quais serão reprovadas? Então, automaticamente, ele já poderia ter feito um paraíso, já selecionando essas pessoas, não precisariam jogar essas pessoas aqui para participar dessa novelinha, desse roteiro que foi criado por essa divindade. Então, esse negócio de salvação é só para colocar culpa nas pessoas. Você pode ter um comportamento ético sem ter obrigatoriamente uma religião, sem ter dogmas a seguir. É só você se pôr no lugar do próximo
obedecer às regras da sociedade, né? E ver o que a lei fala, se mantém dentro da lei, se coloque, tenha empatia pelas pessoas, isso já é um bom caminho. Aí aqui ele coloca a culpa nas pessoas, a religião coloca que você é um culpado, já é um condenado de antemão. Romanos 10 vai dizer que ninguém pode ser salvo se não ouvir uma pregação de um mensageiro de Deus a respeito da mensagem de Deus. Isso pode ser um texto escrito, pode ser uma mensagem revelada, pode ser a própria Bíblia, pode ser uma pregação oral de alguém. E as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir essa pregação, ou ler, ou que alguém fale, vão ser condenados também? Um índio que viveu a vida toda na floresta, que não teve contato com um homem branco, aí ele vai ser condenado, mas ele teve culpa, ele não ouviu. Agora, se Deus se ele tem os poderes suficientes para se comunicar e aparecer, a culpa seria do próprio Deus, a responsabilidade seria dele de aparecer e de se mostrar, e não colocar isso para terceiros. Ah, você tem que mostrar para as pessoas que eu existo. Cara, não é assim que funciona. Se ele quer, ele deveria aparecer, ser auto-evidente, todo mundo vê, todo mundo já detectaria automaticamente a existência dessa divindade. Tem casos que acontecem de pessoas que perdem a vida por causa dessa pregação, aí de pregar o evangelho a toda criatura. Teve aquele norte-americano lá, o missionário que foi para a ilha de Sentinela, lá na Índia, descumprindo a regra, furando a lei lá do país local, que proíbe as pessoas de se aproximarem em um determinado momento ali, de determinada distância da ilha, e mesmo assim ele descumpre uma regra clara para tentar evangelizar aquele povo lá da ilha de Sentinela. O que aconteceu? Morreu, tomou flechada. Por quê? Porque ele quis levar a pregação para o próximo. Ele quis tomar partidos. Pô, se Deus ele tem os poderes, a responsabilidade de se mostrar seria dele, e não de passar para as outras pessoas, fazer esse proselitismo onde a gente encontra em todo local. Pessoas só poderão ser salvas por meio de Jesus, crendo na obra de Jesus na cruz. Por mais que muitas pessoas acreditem que alguém pode ser salvo sem a pregação do Evangelho, nenhum local da Escritura prega isso. Alguns interpretam Romanos 1, 2 e 3 como um texto que fala a respeito de uma graça comum que pode trazer salvação aos homens. Mas o que Romanos fala é que Deus se revela a todos os homens, Deus mostra a sua grandeza e seu eterno poder a todo mundo, através de uma lei que ele coloca no coração dos homens, e ainda assim os homens rejeitam aquilo que Deus revela. Deus não se mostra a ninguém. Se não houvesse Bíblia, se não houvesse pregadores, se não houvesse apologetas, ninguém nem sabia que Deus existe. São pessoas que criaram essa ideia, passaram adiante isso verbalmente, dizendo que isso é uma verdade, usaram na nossa história não muito passada, nossa história mais recente, não está nem tão longe, usaram a força para colocar essa religião. Se você não cresce, você seria condenado à morte. Se você blasfemasse, se você falasse qualquer coisa que contrariasse os líderes religiosos, já era suficiente para você cair na Inquisição, de ser torturado, queimado em fogueiras. Então, é por isso, se você não tivesse pessoas pregando, pessoas levando essa palavra, ninguém nem sabia. Tanto é que tem locais do mundo aí que ninguém nem conhece a palavra, ninguém sabe nem quem é Jesus. Agora, se esse Deus aí, ele realmente se importa com as pessoas e ele queria realmente salvar, ele deveria aparecer e não deixar esse trabalho a cargo de terceiros. Eles e sua própria pessoa. Então, como os homens rejeitam Deus que é revelado através da criação, o homem só pode encontrar salvação através da obra caridosa e maravilhosa de Cristo Jesus. E detalhe, né? Aqui você ignora todas as outras ideias de deuses em volta do mundo e parte que o único Deus verdadeiro é o seu. Isso sem mostrar evidência nenhuma, porque se você dizer para mim que a evidência que Deus existe é um livro sagrado, as outras religiões também têm livros sagrados e também deveriam ser consideradas verdadeiras. O hinduísmo tem livros antigos, até mais antigos que a Bíblia, e você talvez não vá acreditar no hinduísmo, vai dizer que isso são invenções bobas do homem. Mas quando a religião é a sua, aí isso não vale, né? Aí a Bíblia já é um documento histórico que prova, porque teve pessoas que... Cara, se você for usar a Bíblia como uma prova que foi revelada, inspirada por Deus, os outros livros sagrados também deveriam ter essa mesma concepção, também deveria ser aceito da mesma forma. E para os religiosos, não. O único Deus verdadeiro é o seu.
Todos os outros são mentiras. A única diferença do ateu pro religioso é que o seu Deus pra gente também é mentira. Então a gente tem isso em comum. A única diferença é que o seu também é mentira pra gente. A gente também não aceita. Não é satisfatório, não é aceitável o que você fundamentaliza pra gente acreditar no seu Deus. Deus sabe tudo o que iremos fazer e sabia que a gente ia ceder ao pecado? Isso muito antes de nos criar. Então por que ele não evitou toda essa desgraça aí? Por que é que ele colocou a árvore do bem e do mal no jardim? E a ideia é que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva era algo que Deus sabia e estava dentro do plano de Deus para a história. Pois se Deus ele tem um plano tão escroto desse, até que ponto esse Deus ele é o mocinho da história? Porque ele, no mínimo, é um pouco sádico. Ele já sabe que tudo ia dar problema e ele prossegue, ele até se satisfaz, né? Ele sabia que ia dar problema, mas ele continua. Porque ele gosta de ver as pessoas sofrendo, gosta de ver as pessoas correndo, se humilhando, rastejando até ele. É isso? Será que é um Deus sádico? O Deus que vocês dizem que é amor? O que a gente percebe, o que está descrito na Bíblia, os modus operantes desse Deus, não condiz. Então, se ele sabia que esse mundo ia ser desse jeito, cheio de problemas, e ele pode mudar e ele não quis, no mínimo, me parece ser um ser sádico. Forma que a gente muitas vezes não entende, que Deus é completamente soberano, mas que nós somos completamente responsáveis pelas nossas atitudes. Tem uma série de vídeos aqui no canal sobre isso que você pode acessar o card aqui em cima. Mas Deus sabia de tudo e Deus organizou a história para que ela seja como ela é. A ideia da Teodiceia de tentar desculpar Deus e tentar explicar por que é que Deus permite que as coisas sejam como são, é uma tentativa de ganhar a mente de Deus e explicar coisas que Deus não nos deve explicação. Por que que existe mal no mundo? Por que que Deus quis organizar a história dessa forma? Aqui a gente vê um grande problema, né? O problema do mal é um problema que é complicadíssimo para os religiosos defenderem e tentar responder, porque seria meio contraditório você dizer que existe um Deus, ele é todo onipotente e ele é todo onibenevolente e mesmo assim existiu o mal. Aí eles vão tentar fugir, vão tentar responder isso dizendo para você que o problema do mal é porque Deus deu livre-arbítrio. Isso só explicaria o mal moral, o mal que o homem pode causar ao outro homem. E quanto ao mal natural, como é que isso ficaria? Um terremoto, um furacão, algum problema natural que mate as pessoas? E aí? Como que vocês explicariam isso? Então você vê que é totalmente contraditório. E aqui ele já fica saindo aqui pela tangente. Sai pela tangente para não responder esse problema que é complicadíssimo. É complicado. Ou não há um Deus bondoso, ou se há um Deus, ele não é bondoso. Porque se ele cria um mundo dessa forma, com essas regras, igual ele está falando, que já é algo que já foi projetado desse sentido, já é um script em que você nada pode fazer, eu e você, nós somos apenas vítima das circunstâncias dessa história. A gente não pode fazer nada para mudar. Mas Deus ele já sabia e ele concordou com o mundo do jeito que está. Com guerra, com violência, com sofrimento desnecessário. Aí daqui a pouco eles vão tentar falar, não, mas todo sofrimento é para um bem maior. É a desculpa que eles falam, né? Um bem maior. Não sei qual bem maior que tem uma criança nascer com câncer. Uma criança que nasce com câncer terminal. Vive ali 1 ano, 2 anos sofrendo todo o sofrimento para aquela criança. Para quê? Para poder punir os pais. É justo você tacar um sofrimento no inocente para punir os pais? É um questionamento que a gente tem que se fazer, né? Porque ele quis, porque ele é Deus, porque ele é o soberano. Pronto, tá aí a resposta. Por que é assim? Porque ele quis. É assim, cara. Olha só como é que é tão simples o religioso. Ele não tem resposta para perguntas que são difíceis. Então ele diz, porque Deus quis, porque ele é soberano, porque é assim que ele quer. Para a gente isso não é satisfatório. Pode ser para você, para os seus seguidores, para os seus religiosos. Mas para a gente não, cara. Porque Deus quis. Isso é resposta? Porque a pergunta é complicada, é difícil de responder, foi porque Deus quis? Então vocês têm que rever esses atributos que vocês dão para esse Deus. Ou ele é onibenevolente, ou ele não é. Ele concorda com o mal, ele aceita o mal. Que manifesta a história do seu jeito.
A gente vai fazer um vídeo aqui no canal sobre a questão do problema do mal e explicar por que é que isso não é um argumento bom contra o cristianismo. Mas é muito bom pontuar que Deus poderia ter feito um mundo diferente. Ele só não fez porque ele não quis. Então pronto, se há um Deus que poderia fazer um mundo melhor do que esse e ele não quis, até que ponto vale a pena seguir esse Deus? Até que ponto esse Deus merece ser seguido ou adorado? Porque eu tenho os poderes de fazer a coisa certa, mas eu não faço por uma escolha minha, no mínimo eu estou sendo omisso. Cada crime, cada criança que foram violentadas, que foram mortas, todas elas, o Deus foi cúmplice, então, porque ele já sabia, já planejou, não fez nada para impedir. Eu tenho certeza que o Iago Martins, se ele vê uma criança sendo violentada, sendo abusada de alguma forma, e ele puder impedir, ele vai impedir, cara. No mínimo, ele liga para a polícia. No mínimo. Isso aí eu garanto. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sei que, no mínimo, ele faria isso. O Deus dele não faz. O Deus dele tem todo o poder de ver uma pessoa sendo violentada, de ser arrebentada por alguém, e Deus cruza os braços. Ele deixa, com a desculpa de que as pessoas têm livre-arbítrio. Agora, a criança que está lá sofrendo, ela não tem livre-arbítrio nenhum. O criminoso tem de cometer o mal. E agora a criança? Perguntaram para a criança se ela queria passar pelaquilo? Deus poderia ter criado o mundo, por exemplo, como no estado de céu, e a gente já nascer impecável, incorruptível. Mas Deus quis organizar a história da forma como ele bem entendeu, e é por isso que nós nos sujeitamos à revelação do Senhor a respeito de seus intentos. Por que temos que pagar pelos erros de Adão e Eva? Eita, que essa aqui é pesada. Aí, uma pergunta bem coerente. Cadê a justiça? Por que você vai pagar pelo erro de alguém? Seria justo o Iago Martins para pagar por um crime que o pai dele cometeu? O pai dele cometeu um crime e foi condenado na justiça, pegou 20 anos de cadeia, 20 anos de prisão. A gente não encontrou o pai do Iago Martins, vamos jogar ele na cadeia. E você aceitaria? Duvido muito. Se o ser humano, com convenções humanas, convenções sociais, conseguiram criar leis que são mais justas do que o seu Deus, por que eu tenho que adorar o seu Deus? Por que eu tenho que aceitar o seu Deus? Um Deus que coloca o castigo hereditário nas pessoas, que pune os filhos até a 14ª geração, sei lá. Cara, é complicadíssimo. Aí já tem outros termos que Deus já não faz isso. Então a Bíblia mesmo, ela é cheia de contradição. Por que eu tenho que acreditar que o problema do mundo aconteceu por causa de um casal em um suposto paraíso, onde Deus colocou uma árvore para tentar as pessoas, sabendo que as pessoas iriam cair? Cara, então, quando a gente questiona esse monte de mitologia que é a religião, as pessoas ficam espantadas. Nossa, esses pessoal são... Como que eles têm coragem de falar isso? É bem simples, é só você ler a Bíblia com a sua visão crítica, analítica, tirando o devocional do meio, que você vai ver que não faz sentido nenhum. A justificativa porque tem mal não faz o menor sentido. A teologia geralmente fala sobre Adão ser nosso representante federal. Ele é aquele que representava toda a humanidade diante de Deus. Por isso, quando Adão peca, nós pecamos. Não, senhor. Que é isso, cara? Como é que ele representa a mim, que eu nem nasci? Eu não era nem nascido, ele já me representava? Como é que funciona isso? Eu nunca dei uma procuração para Adão para fazer as coisas no meu nome? Então, cara, olha só como a tentativa de defesa disso chega a ser ridículo. É ridículo, você morre. Pessoal, não ria aí na sua casa, eu sei que vocês vão rir. Não ria para não atrapalhar o react, por favor, pessoal, não ria. Mas é ridículo, cara, essa tentativa de defesa. Porque nós temos um representante que foi Adão. Agora, perguntaram para você se você queria que ele fosse seu representante? Ué, a gente não tem livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Perguntaram para você, para mim, se eu queria nascer nesse mundo com esse corpo fraco, limitado? Não perguntaram. Então, cadê meu livre-arbítrio? Livre-arbítrio só existe depois que eu já sou colocado aqui de maneira bruta? Não me perguntaram se eu queria vir para cá. Eu não lembro de ter respondido um questionário autorizando, eu quero nascer no país, não quero nascer no Brasil. Porra, não perguntei porra nenhuma para mim, não perguntaram nada disso para mim. Então, cadê o livre-arbítrio? Agora, já escolheram um representante para mim que eu também não escolhi. Juntos de Adão, porque ele nos representava lá. Todos nós estávamos em Adão. Por isso que, quando tem aquela pergunta, né? Você teria comido do fruto? Cara, agora imagina aí, uma mulher
oferece um fruto e o cara come o fruto e só por comer o fruto ali todo mundo é condenado. Então, por causa de uma única deixou de seguir uma regra, né? Transgrediu uma regra, aí logo toda a humanidade tem que pagar, né? Por causa disso, por causa daquilo, de um casal num suposto jardim. E isso porque foram influenciadas por uma tal de uma serpente que foi que no Velho Testamento não diz que é diabo. Depois aqui foram atribuir essa serpente aí como sendo usada aí pelo Satanás ou pelo diabo. Mas a serpente não mentiu em lugar nenhum. A serpente falou a verdade. Se você comer do fruto, você ficaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi o que aconteceu. Deus falou que morreria ao comer imediatamente, certamente morrerás. Aí diz que Adão viveu quase 1000 anos. E aí, certamente morreu? Morreu depois de 1000 anos. Outra balela, né? Pessoas que vivem 1000 anos. Se fosse Adão, a resposta correta é eu comi do fruto. Porque eu estava em Adão. Eu não comi fruto de porcaria nenhuma, cara. Como é que se eu nem nascia, se eu nem estava nascido, se eu nem existia, se eu nem tinha consciência, como que eu poderia fazer algo antes da minha consciência? Que absurdo. Essa é a desculpa mais esfarrapada que vocês vão ver dos religiosos, tentar defender essa injustiça que é cometida por um Deus justo, que é condenar pessoas inocentes por crimes de pessoas alheias, de pessoas de terceiros. Então eu não respondo pelo pecado de Adão, mas eu respondo pelo pecado que eu cometi em Adão, porque Adão era o meu representante. Mas agora é fácil. Se você não gosta dessa ideia, é só você não seguir o caminho de Adão. É só você não comprar o ingresso de entrar no cinema para participar daquilo que Adão trouxe para nós. É fácil, é só você não pecar. Se você... É fácil, é só você não pecar. Tá, quais são as regras dos pecados que vocês colocam na Bíblia? Pô, se você comer camarão, você está pecando. Se usar roupa de 2 tecidos diferentes, você pecou. Se trabalhar no sábado, você pecou. Tem mais aí. Se cortar o cabelo, a mulher usar roupas extravagantes, você pecou. Se casou, não era virgem, você pecou. Se for homossexual, você pecou. Se for ateu, você pecou. Cara, e aí, como é que funciona? Vocês colocam uma regra que é impossível de seguir, para as pessoas sempre se sentir culpadas. Quer andar no caminho do pecado de Adão e não ser responsabilizado pelo pecado de Adão, é só você não andar como Adão andou. É só você não pecar, porque você não está nesse caminho. E a gente sabe que todos os homens escolheram o caminho do pecado. É só você não respirar que você não peca. Bom é que Deus nos dá uma contraparte a Adão, que é o que Paulo chama de o segundo Adão, que é Jesus. Se o pecado de Adão nos traz pecado, se o erro de Adão nos traz erro, a santidade de Cristo nos traz santidade. E o acerto de Cristo nos traz acerto com Deus. Então, se é horrível ser responsabilizado pelo pecado de outro, ótimo, a gente pode ser salvo pela justiça de outro. Também não falha, também não é algo aceitável. Eu não posso nem ser condenado por algo que nem fiz e nem receber crédito por algo que eu não fiz. Não é justo. Não é justo. A justiça é que eu seja reconhecido por um ato que eu fiz. Ou bom ou ruim. Agora, eu vou ganhar crédito por um mérito de uma pessoa que teria feito? Também não faz sentido, também não é justo. Então, das duas formas, cara, não é justo de nenhum ângulo. Dessas duas visões que você me deu aí, nenhuma das duas são justas. Deus cria um mundo, coloca as pessoas em pecado porque ele quis, aí ele manda o próprio filho dele vir morrer, que na verdade não morreu. Seria até impossível. Como que um Deus poderia acabar com a sua própria existência? Seria até um paradoxo. Deus pode fazer qualquer coisa? Você fala, pode. Ele pode acabar com ele mesmo? Ele pode deixar de existir se ele quiser? Ele pode cometer suicídio e nunca mais voltar? Pô, teoricamente não, que já que ele é imortal, e se você falar que pode, então ele não é todo onipotente? Pô, então tem que ver isso aí também, né? Aí vai ter aquela desculpa, mas Deus só pode fazer o que é teoricamente lógico. Sempre vai ter uma saída pela tangente, né? Mas essa ideia de ter que mandar o próprio filho, que é ele mesmo, para morrer, para encenar que ele é muito bom, para ele mesmo perdoar, cara, não faz o menor sentido, é tudo uma bagunça. E o próprio Deus concedeu isso através de Cristo Jesus. Qual a sua opinião em relação a famílias que rejeitam o filho por ele se converter a outra religião ou simplesmente perder a fé? É uma coisa muito errada e muito terrível que um filho seja rejeitado por qualquer escolha pessoal na sua vida. Isso aí a gente concorda. Concordo com o Iago Martins nesse quesito.
A intolerância deve ser evitada. Tanto é que eu ateu, se meu filho quiser ser um religioso, quiser ser um pastor, um padre, eu vou ter que aceitar. Eu vou explicar para ele os malefícios da religião, e se mesmo assim ele quiser ir, beleza, ele vai ser livre para fazer isso. Então, se um pai, se algum familiar faz isso, tá totalmente errado, tá sendo uma intolerância, não só como uma pessoa que escolhe a crer ou não crer em outra coisa, mas como pessoas que se declaram, que se descobrem gays, que tem muitos casos, até no meu canal que eu já fiz um vídeo que a pessoa se declarou gay, a família religiosa expulsou de casa, cara, isso é um absurdo. Então, da mesma forma, eu concordo com ele que a intolerância não deve ser apoiada. Meu canal aqui tem o intuito de mostrar combater a religião organizada fundamentalista, sempre batendo nas ideias e não nas pessoas, e é assim que funciona. A tolerância sempre. Muitos pais protestantes, por exemplo, ou católicos até, têm essa postura de, meu filho virou gay, sei lá, vou expulsar meu filho de casa porque ele se revelou homossexual e eu não quero ter filho gay. Isso é uma coisa absurda, uma coisa sem futuro, sem sentido nenhum. Um filho que perde a fé, ele tem que ser amado como um filho, ele tem que ser amado como um membro da família de qualquer forma. Ele não tem que ser execrado do convívio familiar porque ele agora segue uma outra religião. Claro, um filho que ainda mora em casa, que ainda tem as contas pagas pelos pais, deve obediência e submissão àquilo que seus pais ordenam. Então, se o pai ordena que o filho continue participando da vida comum de igreja, isso é uma coisa que um filho deve fazer. Também não concordo. Intolerância também. Você vai obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer, porque você banca, porque você paga. Agora, se você é de menor e está nessa situação, eu aconselho que não vá para o conflito. Ature, vá para a igreja, sei lá, vá pensar em outra coisa quando estiver lá. Mas procure uma independência financeira, procure um emprego, vá se formar, vá estudar. Quando você estiver independente, aí você mete o pé de casa e deixa esse pai intolerante lá, com essas suas loucuras da religião, com as suas loucuras, esses seus dogmas que foram colocados na sua cabeça, né? No Ceará, a gente diz que quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Agora, um filho não deve ser expulso de casa por isso. Aqui o pessoal fala isso aí mesmo. Cara, assim, eu tenho relatos de parentes na família aqui, claro, né, parentes na família, de parentes aqui, bem próximo, que o pai, cara, espancava o filho, porque o filho não queria ir para a igreja. Pô, isso aí é um absurdo, espancava, batia, era uma sessão de espancamento para fazer a criança ir para a igreja. Eu queria saber o que a religião acha bonito, acha correto isso, será? Ensine seus filhos o caminho que tem que andar, mas será que é com porrada? Porque tem passagens em que a gente que diz que o pai tem que usar a vara para corrigir o filho. Aí, baseado nisso, a pessoa pega, espanca o filho para tentar levar para a religião, sabendo ele que isso só espanta, só faz a pessoa correr da religião. Não é dessa forma que você vai convencer ninguém a seguir a sua religião, cara. Não vai ser pela força. Vai ser mais pelas ideias, né? Vocês vão conseguir ali doutrinar desde criança, isso aí funciona muito mais do que com a violência. Você não quer obedecer seus pais e viver a sua vida, a sua rotina e a sua agenda, tudo bem, você vive na sua casa, você paga as suas contas, você resolve a sua vida. Agora, se você mora com seus pais, normalmente se segue a rotina que os pais impõem aos filhos. Mas não faz sentido que pais expulsem filhos de casa ou quebrem relacionamentos familiares por causa dessas questões de fé. Ora, como é que um pai vai converter o filho, ou trazer o filho de volta, ou até mesmo transmitir algo do evangelho para o filho? Mas aí, vamos pensar um pouquinho. Deus, quando ele cria o anjo de luz aí, né, tal Lúcifer, não sei nem se é Lúcifer mesmo, pessoal, o anjo de luz, o Satanás, ele também não seria responsável por esse anjo? Quando ele expulsa ele lá do céu, ele também não estaria sendo um pai que está expulsando o seu filho? Pelo menos a sua criação? Não é o mesmo conceito? Ou eu estou pensando errado? Se ele cortar o relacionamento com o filho, se eu tiver um filho e ele disser que não é mais cristão, eu vou chorar, vou ficar muito triste, mas eu vou abraçá-lo, vou amá-lo e vou criá-lo como um filho. Mesma coisa eu pretendo fazer se meu filho seguir uma postura de vida na qual eu não aprovo. Eu não posso expulsar meu filho de casa por isso. Se não envolver criminalidade, se não envolver prejudicar outras pessoas, se não envolve alguma coisa que seja extremamente prejudicial ao bem-estar da família ou algo criminoso, não tem por que eu mandar um filho para fora da minha casa por isso. Eu acho que pais que fazem isso não estão amando as suas famílias como o Evangelho ordena
que se ame. Não significa concordar com o filho, ou mesmo aprovar o comportamento do filho, mas o filho tem que ser amado como filho. Se Jesus orava para Deus, como os dois são o mesmo? Porque a gente está no contexto do mistério da encarnação. A Trindade é uma doutrina do cristianismo que nós sabemos que não é muito comum de se entender. E representa justamente o fato de Deus ser um Deus grandioso, enorme. Um Deus tão grande que não existe nada na criação com o qual a gente possa compará-lo. Existe um único Deus, mas que é dividido em 3 autoconsciências. E cada uma dessas autoconsciências sozinha também ser completamente Deus. Mas os 3 serem um Deus. De um não ser o outro, mas um estar contido no outro. O pai não é o filho não é o pai, mas o pai está contido no filho, o filho está contido no pai de uma forma. Eu estou no pai, o pai está em mim, de Jesus. Representa... Isso aqui é aqueles conceitos, né, que eles tentaram colocar o monoteísmo na religião, mas é uma bagunça, cara. É uma bagunça, isso aqui ninguém entende. Você pode perguntar a 200 apologetas diferentes e todos eles vão ter problemas para tentar te explicar isso aí. Como é que você vai entender que um Deus ao mesmo tempo é 3, ao mesmo tempo é 1, e ainda tem as separações que você pode xingar 2 e 1 não pode xingar, porque aí você está blasfemando contra o Espírito Santo e é algo que não tem que não tem perdão e você vai ser condenado. Então isso aqui é uma bagunça, cara. Realmente é uma bagunça. Eles beberam muito dos conceitos do politeísmo aí dos povos antigos, principalmente do El, né, daquele panteão cananeu ali, que tinha vários deuses, El, Acerate, tinha Baal, tinha vários deuses ali, e aquele conceito ali acabou contaminando ali um pouquinho os hebreus. Então daí que vem essas ideias aí de trindade. Então é complicado, né? Eles vão tentar responder isso aí para você, mas nem eles mesmos entendem. É uma grande bagunça. Porque nada na criação é equivalente, nada é igual, com nada a gente pode comparar isso. Quando Deus Filho encarna, a gente encontra 2 autoconsciências em diálogo. Agora o Deus Filho falando diretamente com o Deus Pai, sendo ambos completamente Deus. É essa divisão de pessoas dentro da Trindade, essa divisão de autoconsciências, que gera a possibilidade de existir diálogo entre o Filho e o Pai. Mas ambos são completamente Deus. Jesus é completamente Deus, o Pai é completamente Deus. É o tipo de coisa que a gente não consegue entender completamente dentro de lógica. Cara, é isso aí que os judeus, né? Os judeus, eles rejeitam o Cristo. Porque Jesus, ele não é aceito no judaísmo ortodoxo, principalmente. Se você falar com qualquer judeu ortodoxo, cara, ele vai cuspir quando você falar o nome de Jesus. Porque tentaram colocar Jesus como um Deus também. E na visão deles, Jesus também não é Deus. Da mesma forma vale pro islamismo. Jesus, ele não é considerado Deus. Se você for lá e disser que Jesus é um Deus, isso é uma blasfêmia terrível lá no islamismo. Dependendo do país que você falar isso, você pode ser até condenado à morte. Então, você vê que é uma grande bagunça esse negócio aí de trindade, de um pai, o filho, o Espírito Santo. Uma grande bagunça, cara. A religião é algo muito confuso. É algo que é feito justamente para que você não tenha resposta. Você sempre vai ficar confuso. Mas que mesmo dentro da lógica formal não se contradiz completamente. Porque representa algo, né, alguém mais especificamente, que não é comparável com qualquer coisa que a gente tenha dentro da humanidade. Eu creio que Deus existe, mas estou perdendo a fé. E como eu posso encontrar a fé de alguma forma? Estou cheio de dúvidas de como me tornar um cristão. O caminho sempre começa de buscar o próprio Deus especificamente. E falar com Deus em oração e crer que há uma pessoa se relacionando com você. O caminho então passa também por... Se você usar a mesma lógica aí, a mesma regra que ele está falando, você pode acreditar no Saci Pererê, na Fada do Dente. É só você falar com a Fada do Dente e crer que ela está falando com você. Então isso aí vai te dar fé que ela existe. É o mesmo conceito. Aí você fala, eu acredito que há unicórnios com o rabinho colorido. Se você acreditar, se você for falar achando que o unicórnio vai responder, vai ser a mesma coisa. Então, logo que você vai entender que fé não é fundamento para nada. Fé é você acreditar em qualquer coisa sem evidência. Então, é melhor a gente saber do que ter fé. A gente sabe que existe a gravidade, porque se você soltar um objeto, ele vai ser puxado, ele vai cair. Você não precisa ter fé que a gravidade existe, e nem que o Sol existe, cara. Você está vendo ali, você sai, você vê os raios solares, você consegue captar os raios solares, ele queima a sua pele, você consegue criar máquinas, criar objetos que captam a energia solar e transformam isso em energia para utilizar no seu ambiente. Agora Deus você não consegue, você tem que acreditar simplesmente porque você quer. É simplesmente fé. Então fé é você acreditar em qualquer coisa. Dá margem até para acreditar em qualquer coisa aí extraordinário, lobisomens, vampiros, tudo isso baseado na fé.
Não tem nenhum fundamento que você possa usar para fundamentar essa ideia. É só a fé. Encontrar relacionamentos que te apontem para Deus, pessoas que possam tirar suas dúvidas, pessoas com quem você possa conversar, pessoas que podem discipular e pastorear você. Ou seja, significa participar de uma comunidade de fé e ter relacionamentos em torno dessa comunidade. Então buscar uma vida devocional, de oração a Deus, de leitura da palavra, para que você possa ser fortalecido pelo Espírito Santo, e envolve uma busca por sanar as dúvidas que você tem sobre Deus. Se são questões apologéticas, questões intelectuais, questões de incongruência que você percebe entre a fé e a realidade, é buscar respostas para todas essas coisas. Você tem uma miríade de obras, uma miríade de livros que você pode procurar para aprender sobre esses assuntos em excelentes editoras, seja em português, seja em outras línguas. E as melhores pessoas para indicar quais são as obras que vão lhe ajudar a vencer certas dúvidas intelectuais são as pessoas com quem você se relaciona, que entendem as suas dúvidas, quem você é, o que é que você está passando, para lhe indicar bons livros. Você tem dúvidas se Deus existe, então você vai procurar alguém que também tem dúvidas, que eles também não têm certeza, cara. Pode pegar o Iago Martins aí, ele pode dizer que é o mais devoto, mas no final das contas ele tem dúvida, ele não tem como te dar 100% de certeza que a divindade que ele defende existe. Isso é impossível, cara. Ele não tem como ele fazer isso. Nenhum apologeta faz isso. Tanto é que se Deus ele fosse autoevidente, nem precisaria de pessoas defendendo essa ideia. Já seria autoevidente, como eu já falei, você já conseguiria detectar isso desde o nascimento. Não precisaria você estudar anos e anos numa faculdade, e geralmente eles fazem isso de maneira devocional, não é aquela maneira crítica, que as pessoas coerentes que entram nessa faculdade de teologia, que são pessoas mais racionais, elas acabam saindo de lá céticas, porque não tem nada que comprove a existência dessa divindade. Então é isso que acontece. Agora, se você for de maneira devocional, por mais que a gente tenha mostrado para você incoerências, várias e várias outras problemáticas, ele sempre vai dizer que é verdade, porque a fé vai falar mais alto. Então não adianta, cara. Quando o cara tem a fé, ele quer acreditar, por mais que a gente mostre evidências, que a gente diga que nenhuma religião conseguiu provar a existência de deuses, que não tem evidências disso, ele vai preferir acreditar nessa fé cega. Até dar logo algumas respostas sobre essas coisas. Como posso confiar em uma doutrina, como só a Escritura, quando a Bíblia aparentemente possui vários erros ortográficos? Se escolhe o significado das palavras conforme o próprio interesse cristão? Não. A Bíblia não possui erros ortográficos. Claro que não. Como é que vai ter erros ortográficos se estão corrigidos anos após anos? Cada ano sai uma versão nova corrigindo problemáticas. Trocam sim palavras mais... Se você pegar Bíblias mais antigas, vai ter palavras lá que é diferentes das Bíblias de hoje. Eles tentam colocar palavras ali mais suaves para não mostrar de cara que tem problemas na Bíblia. E existe também as contradições. Isso aí tem milhares de contradições na Bíblia, onde um texto fala uma coisa, mais à frente o texto desmente aquilo que foi falado. Então, se foi inspirado, se foi algo divino, não deveria ter uma única contradição, uma só contradição já deveria ser suficiente para perder toda a credibilidade desse livro. Mas tem milhares. Se você for analisar, vai ter milhares. Em um lado diz que Davi foi usado pelo Satanás para fazer o censo lá de Israel. Você passa alguns capítulos na frente, já foi Deus que usou Davi para fazer o censo. Cara, então existe inúmeras contradições na Bíblia. Isso é algo que não deveria existir, já que foi inspiração divina. Mas como é criado por seres humanos, por vários e vários escribas, e vários e vários anos, né, decorrendo de anos e anos, claro que vai ter problemática, porque aquele que está escrevendo agora, ele não conhece totalmente a palavra anterior, acaba tendo contradições, porque é obra humana, não tem nada ali de sobrenatural, não tem nada ali de inspiração, é apenas o humano tentando dar ares de inspiração divina. Engraçado, né, que até na própria Bíblia lá, o Moisés, quando vai falar com Deus, ele tem que sair. Vai lá para o monte, passa 40 dias lá para poder falar com Deus. Deus ele não aparece para todo mundo, né? Ele é tímido, ele precisa escolher representantes para falar. E escolhe muito mal, tá? Cara, se você for olhar os representantes divinos, são os piores, são os terríveis. Não todos, né? Vamos generalizar, mas pô, uma boa parte dos representantes divinos aí, de igrejas aí que pregam a teologia da prosperidade, só quer saber do dinheiro, cara. Só quer saber do dinheiro dos fiéis. Isso aí é a grande realidade.
encontra isso nos seus originais. Pode encontrar isso em traduções, porque traduções são manifestações humanas de linguistas, de pessoas que traduzem. Onde é que tá esses originais? Quais são os originais que vocês dizem existir? Isso aí, a gente sabe que não há originais. Qualquer curso de teologia sério diz que não há originais, porque são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Se você tem muitas cópias de algo, a essência original pode se perder. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então isso é natural. Ainda mais de histórias que eram passadas oralmente. Já parou para pensar de histórias que foram passadas oralmente anos após anos, depois que desenvolveram a escrita, que foram colocadas no papel, como essas histórias vão permanecer intactas, incorruptíveis? É impossível, cara. Você pode fazer esse teste aí do telefone sem fio, que você vai ver que a mensagem colocada no começo, quando passa por diversas pessoas, quando volta, está totalmente distorcida da original. Então não há esse negócio de originais, isso aí é uma balela. Não existe nada originais, são cópias de cópias de cópias de cópias e de cópias. Eles podem errar a ortografia de alguma palavra, mas não existem erros ortográficos nos originais, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Quando a gente remonta os originais a partir da crítica textual, a gente tem plena convicção de que aquilo que foi escrito com plena perícia dos escritores e é eficaz. E tem um detalhe, e mesmo, vamos supor que haja um original. Há um original que foi escrito realmente datado e comprovado por teste de carbono 14, que realmente bate a idade que vocês afirmam. Aí lá está dizendo que uma jumenta falou. Agora, porque o texto é antigo, eu tenho que acreditar que a jumenta falou, eu tenho que acreditar nos sobrenaturais que está descrito na Bíblia, porque o texto é antigo e que você considera original? Claro que não, né? Você dizer para mim que um hippie morreu, um judeu morreu, crucificado, e ele teve um enterro digno. Olha só, Roma, muito bondoso, deu um enterro digno para Jesus, né? A grande maioria dos crucificados tem relatos na história que ficavam caídos lá, esperando os animais silvestres comerem lá esse corpo em decomposição. Mas Jesus era diferente. Tá, mas deixa isso para outra conversa. Mas assim, por que eu tenho que acreditar que esse cara morreu e ressuscitou depois de 2 dias e meio? Porque está escrito num texto antigo? Pô, cara. Para mim isso não é evidência. Porque alguém escreveu um livro aqui não é prova que aquilo realmente aconteceu. Eu posso escrever um livro agora dizendo que eu morri 10 vezes, ressuscitei às 10 e deixar aqui, daqui 2, 3 mil anos alguém vai encontrar e vai perceber que esse texto foi escrito à minha mão, a punho, e que é original. Logo, eu morri e ressuscitei as 10 vezes? Faz sentido? Então, não é porque um texto é antigo, que é considerado original, que os sobrenaturais fantásticos da Bíblia são verdadeiros. Isso é uma análise de pessoas racionais. Na realidade, isso não acontece nunca. Ninguém vê morto ressuscitando. Ninguém vê ossos, restos mortais de profetas ressuscitando ninguém. E na Bíblia isso acontecia. Ninguém vê mar se abrindo. Só que isso na Bíblia. A transmissão da mensagem de Deus. O significado não é escolhido por aquele que lê ou interpreta, mas o próprio texto é uma fonte de significado. O que a gente faz é encontrar aquilo que o texto nos transmite a respeito de Deus. O texto tem significado claro, que pode ser acessado por aquele que o lê. Qual a explicação dos cristãos do porquê ficamos tristes quando pessoas que nós amamos morrem? Vocês deveriam ficar felizes, porque teoricamente foi para o céu. Nós ficamos tristes por nós, não pela pessoa. Quando um cristão morre, a gente fica triste. Cara, essa desculpa aí foi legal, ó. Não, a gente tá triste não é porque ela morreu, não, é por mim. Fulano, perdi meu filho. Eu tô triste por ele, não, cara. Eu tô triste por mim. Caraca, velho, que tipo de resposta é essa, cara? Realmente não faz sentido. Você pode pegar... Eu sempre falando que não faz sentido, porque realmente religião não faz sentido. Eu vou falar, eu vou continuar falando. Não leve a mal. Mas assim, cara, o que a gente mais percebe? São que pastores, apologetas, quando eles ficam doentes, nenhum deles fazem festa. Nossa, tomara que eu morra porque agora eu vou para o paraíso. Não ficam todos tristes, procuram os melhores hospitais. São outra incoerência, porque que você não pega a Bíblia, já que vocês acreditam que aquilo é a inerrante palavra de Deus e que aquilo é a total verdade, e vão orar. Levem aos pastores, presbíteros, e lá a oração da fé curará o doente, mas não é isso que a gente vê.
Então isso é mó papinho, cara. Isso aí não é a realidade. Ele vai falar uma coisa, mas que a realidade é você, do lado aí da sua casa, você conhece algum religioso, você conhece um pastor, na sua família vai ter pessoas que são religiosas ao extremos, que têm fé ao extremo, que são pastores, que são exemplos de cristãos, pessoas boas, que seguem o cristianismo, que tem sim pessoas boas que estão na religião, que ficam doentes e eles não aceitam o destino da morte, ficam todos tristes e procuram sim tratamento médico, procuram os melhores hospitais, fazem cirurgias, fazem transplantes. Agora, se tem certeza absoluta que quando morrer vai para o paraíso, não teria necessidade. Então é algo que você vê que é uma incoerência. Então esse papinho, não, a gente fica triste por mim, não. Isso não existe. A gente fica triste pela pessoa assim que foi e que nunca mais vai voltar. Porque se fosse na Bíblia, você poderia pegar os ossos de Eliseu e deixar em contato lá com o defunto ressuscitaria. A Covid levou um monte de pastores morreram. Eu tenho certeza que se a família pudesse ressuscitar, todos eles ressuscitariam. Ninguém queria que eles morressem, nem mesmo os próprios pastores. Porque a gente não tem mais acesso a ela. Nós choramos e sofremos porque nós perdemos o contato com a pessoa que nós amamos. Nós perdemos o tempo que a gente teria junto dela. E por isso a gente sofre. Mas o cristão ele também tem que encontrar uma alegria em saber que aquela pessoa agora está gozando alegremente. Saber não. Acreditar sem evidência que essa pessoa que morreu vai estar bem num lugar melhor, no lugar astral, sei lá, no lugar superior. Você acredita sem fundamentos, porque está escrito num livro. Só por isso. Vocês não sabem. Saber é diferente de acreditar sem evidência, que é a fé. Vocês têm fé, que eles estão num lugar melhor. Mas saber mesmo, vocês não sabem nada. Ninguém sabe de nada, se vai ter vida após a morte ou não. O mais provável é que não tenha nada. Ninguém morreu e voltou. Então não adianta eu dizer e criar conjecturas na minha própria cabeça e dizer que quando a pessoa morre ele vai estar melhor do que aqui. Isso é apenas uma palavra de conforto e consolo para a família. Pode até funcionar para uma mãe que acabou de perder o filho, você chega... Não, meu amor, não se preocupe, mãe. Não fique triste, mãezinha. Seu filho agora está do lado de Jesus à direita, porque do reino do céu é feito as criancinhas. Beleza, para a mãe vai ser legal, ela que acredita... ela vai ficar menos triste, mas vai tentar dar aquela palavrinha de conforto. Porque se você fosse falar a realidade, fala, não, meu amigo, todos nós somos orgânicos e material orgânico, a vida orgânica vai morrer e vai se decompor e pô, você acabaria com a mulher. Então, para essas coisinhas aí, essas mentirinhas aí que não prejudicam ninguém, vale a pena até você falar para não chatear mais o ente querido, mas aí você tem que ver se você está sendo honesto ou não. No meu caso, eu prefiro a honestidade, de saber que, felizmente, acabou. Não vai ter uma segunda chance num paraísozinho fofinho, cheio de anjinhos lá, tocando harpinhas para agradar uma divindade. A realidade é aí, cara. A realidade não é boa. A verdade é essa. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira com a ilusão religiosa. Com o seu Senhor, que agora ela encontrou alegria em Cristo Jesus eternamente nos céus. Então nós não choramos pela pessoa que morreu, nós choramos por nós que perdemos a pessoa. Você acha razoável? Caraca, velho. Essa daí não tem como não rir, cara. Que resposta, né, mano? Vamos para a segunda, vamos para ver qual é essa pergunta. Se Deus a fazer o bem, ele está se referindo, eu acho que é a oração. Se ele não protege nem mesmo crianças de estupros, muitas vezes dentro das igrejas, como vocês podem ter a presunção de ainda orar, para que Deus resolva problemas triviais no seu dia a dia? Mas a oração não é um jeito de convencer Deus de nada. Quando Jesus ensina a respeito de como devemos orar e traz a oração dominical... Vou logo de cara. Qual o objetivo de você orar para um ser que é onisciente mesmo? Ele já sabe o que você precisa. Por que você tem que ficar implorando esse Deus, ficar lembrando ele dos seus problemas, sendo que ele já sabe o que você quer? Então a oração é algo totalmente inútil até nesse sentido. Sem falar que você falar ao vento. Você fala um monólogo, nunca é respondido. E se você ouvir qualquer coisa, vá procurar um tratamento psicológico. Você está com algum problema. Pessoas que não têm problemas psicológicos dificilmente vão ouvir vozes. Ainda mais tentando falar com um ser que não responde. É uma ligação de mão única. Nunca você é respondido. Então a oração é algo realmente totalmente inútil e o religioso ele tenta assim convencer a divindade que ele acredita a mudar de ideia. Porque ele está com câncer terminal, ele diz que tudo
é uma... Tudo na sua vida tem um sentido, né? E também tem um objetivo. Tudo, Deus tem um objetivo na sua vida. Aí Deus te deu um câncer terminal. Você está ali na beira do hospital morrendo. O médico te deu 2 meses de vida, mas o cara vai orar. Ah, Deus, tira isso de mim. Ué, se você aceita Deus, se você aceita que tudo que Deus faz é perfeito, não deveria nem orar, deveria só aceitar. Conformado ainda mais, né? E até feliz que vai para o céu. Então, se você está orando, tentando impedir, tentando curar isso, Deus está interferindo no mundo natural. E está deixando de ser justo de novo. Porque se ele interfere, se ele age para te beneficiar de algo e deixa bilhões de pessoas sem ter a mesma ajuda, a justiça divina cai por terra. Como que um Deus desse pode ser justo? Se ele te dá uma graça, se ele cura a sua dor de dente, né, pastor Éder Flávio? Então ele é justo, mas aí ele deixa uma pessoa morrer ali, igual está dizendo aí, né? Cadê a justiça divina? Então a oração é para tentar falar com o ser, porque as pessoas eles não aceitam que crescem, que não tem o papai que vai estar do lado sempre. Então eles mudam o lado do papai terrestre, o papai do céu. Qualquer problema, eles vão atrás de quem? Do papai do céu. Conhecida como Pai Nosso, ele diz que a gente não está informando Deus ou convencendo Deus. Porque Deus já sabe do que a gente precisa antes da gente abrir a boca. A oração é um relacionamento. É uma transmissão daquilo que a gente está sentindo e esperando do Senhor. É como o marido que fala com a esposa. Quando o marido diz para a esposa, eu te amo, o marido não está informando a esposa. O marido está criando relacionamento com a esposa. Quando nós oramos a Deus, nós não estamos informando Deus. Nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus. Um relacionamento ela tem que ser algo que tem que ser de mão dupla. Ela vai e ela volta. Se você tem um relacionamento que só você acha que tem um relacionamento, isso não é relacionamento. Isso aí é stalkear. Imagina o stalkeador que stalkeia a pessoa, né? Aquele termo em inglês que a pessoa fica perseguindo a pessoa que ele tem ali alguma atração. Ah, eu estou tendo um relacionamento com essa pessoa. Ela nunca me respondeu. Ela nunca me falou nada comigo. Isso é um relacionamento? Porra de relacionamento é esse? Que só eu que estou indo atrás, só eu que falo e a pessoa nunca me ignora. Isso é um relacionamento? Então vamos mudar o termo relacionamento, né? Então, beleza. Não é convencer Deus para que ele faça algo, mas é estabelecer um relacionamento de diálogo com um Deus que nós amamos. Quando pedimos a Deus, nós não estamos informando ou movendo a mão de Deus. Quando pedimos a Deus, nós estamos transmitindo as nossas necessidades àquele que é o nosso Senhor, a quem nós amamos. Esse Deus nem sempre atende nossas orações. A oração nem sempre muda as coisas. A oração nem sempre transforma. Não, nem sempre não. Tira o nem. Nunca. Nunca resolve. Nada muda você orando. Não faz a menor diferença você orar para algo. Você pode até achar e acreditar no efeito placebo. Ou fazer falsas associações. Ah, eu orei que eu ia arrumar um emprego, mas aí eu mandei um monte de currículo e acabou que me chamaram em um. Foi a oração. Não, foi o seu trabalho de ir até as pessoas, levarem o currículo e abrir uma possibilidade de ser chamado sim para fazer uma entrevista e de repente ser contratado. Agora, fica em casa e vai orar para ter um emprego, para ver se vai cair do céu. Ou melhor, fica em casa e vai orar para cair dinheiro, para pagar suas contas. Igual tem pastores que dizem que estava devendo, né? Não é nem os pastores, né? Mas tem pastores que pegam esses testemunhos de pessoas que estavam devendo, que compraram uma toalha mágica, uma franela mágica ungida com a água de Israel, com óleo de Israel, e que passou na porta do banco a toalhinha lá, e todas as dívidas que ele tinha foi pago magicamente por Deus. Então, isso eu queria ver nesse sentido. Fique em casa orando para pagar seus boletos, para ver se isso vai acontecer. Realidade à nossa volta. Mas a oração sempre nos muda, nos transforma e nos faz mais próximos de Jesus. Muitas vezes, de acordo com os planos de Deus, Ele responde nossas orações. Cremos que várias catástrofes e problemas maiores, estupros, morte e sofrimento, são impedidos pelo poder da oração, por um Deus que nos escuta e nos atende. Agora, muitas vezes isso não acontece. Isso é questão de como você olha e interpreta a existência do mundo. Se você olhar para o mundo de forma materialista, tudo que você vai ver são coisas acontecendo aleatoriamente. A gente não tem comprovações de algo diferente no mundo materialista. O que a gente sabe é que o mundo é material, tanto é que você vive no mundo material, que você trabalha no mundo material, que você
busca dinheiro no mundo material, você se alimenta no mundo material. Ninguém faz a vida pensando no mundo espiritual. Ele pode até falar, eu estou planejando uma vida no mundo espiritual. Mas enquanto está aqui, eles estão preocupados em ter uma casa boa, em ter uma vida boa, em comprar um carro bom, em usufruir do melhor, comer as melhores comidas. Ninguém está preocupado com esse tal de mundo espiritual. Isso aí é só uma balela que criaram para as pessoas aceitarem melhor o destino que todas elas vão ter. Todo mundo tem o mesmo destino de morrer. Todos nós somos produtos com datas de validade. Todos iremos morrer. Logo, tem pessoas que não aceitam esse destino, que não aceitam esse fato, que não conseguem conviver com esse fato e precisa criar fantasias para poder aceitar melhor. Então, é aquelas fantasias, mentiras confortáveis para poder aceitar e ter uma vida minimamente aceitável. Pessoas racionais que não precisam dessa muleta, não precisa estar se preocupando com o mundo espiritual. Vamos viver nosso mundo, a nossa vida agora. Eu vou me preocupar com algo que eu não posso mudar se existir? É perda de tempo. Se houver, a gente vai ver lá na frente. Mas que não há comprovação nenhuma, não há. Então, não vou perder tempo com isso, não vou perder a noite de sono, não vou perder um minuto de sono preocupado com isso. Se você olhar para o mundo de uma forma cristã e interpretar que há um Deus providente que organiza tudo, você entende que Deus tem sido muito bondoso conosco e evitado muitas coisas ruins. Apesar do mal, ainda não está completamente extirpado da nossa existência. Coisa que Deus promete para o novo céu e para a nova terra. Como vocês têm tanta fé no fato de que a Bíblia é uma revelação? O que garante para vocês que não é mera mitologia? Existe um documento que comprove que os evangelhos foram escritos por seus autores atribuídos? O argumento é muito simples. Nós temos um documento profundamente confiável. Se você aplicar as técnicas de historiografia ao Novo Testamento, você vai ter o documento mais confiável da história do mundo. Os autores eram testemunhas oculares de um acontecimento. Então, agora testemunhas oculares já servem. Então, qualquer coisa que você diz que viu, já é suficiente para todo mundo acreditar e nem questionar. Sobrenaturais que dizem que foram vistos, também. Então, pessoas morreram, ressuscitaram porque alguém disse que viu e escreveu isso. Logo, a gente tem que aceitar isso. Não preciso de outra prova, não preciso de evidência nenhuma. Só basta uma pessoa escrever algo dizendo que viu e para mim tá bom. Só que na realidade isso para mim não serve. Experiências anedóticas, elas não são provas de nada. Escreveram algo que foi visível a todas as pessoas, alegam centenas de testemunhas às coisas que aconteceram, escrevem a um público que viu tudo aquilo que eles estavam escrevendo. Eles eram as melhores pessoas para registrar o que aconteceu com Jesus. Quando esses homens são pegues e levados à morte, armas são colocadas em seus pescoços, ameaças reais de morte imediata são postas à sua frente e dizem: nega o que você disse, diz que isso é mentira, confessa que isso é uma invenção ou nós vamos matá-lo. Eles são, no mínimo, profundamente sinceros a respeito do que escreveram. Então, o que acontece? Crenças, mesmo sem fundamentos, ela causa isso. Não é difícil você pegar exemplos de pessoas que não rejeitaram, que não negaram a sua fé, mesmo diante de possível morte. Isso é comum. Agora, isso não prova que o que a pessoa acreditava era realmente, de fato, a verdade. Só prova que a pessoa acreditava, até com uma sinceridade, naquilo. Mas que isso não pode ser evidência de que aquilo é real. Terroristas, eles jogaram aviões em prédios porque acreditavam que Allah iria abençoar, porque ele estaria fazendo algo contra os infiéis e que, após a sua morte, teria as 72 virgens. Cristãos são mortos aí em países com a Sharia e eles não rejeitam a palavra de Deus, mas isso não prova que o Deus é verdadeiro. O que provaria que Deus é verdadeiro era Deus aparecendo, impedindo essas mortes ali no ato, para que todos vejam. E não só impedindo, ressuscitando os cristãos que foram mortos indevidamente. Isso ninguém vê. A gente quer ver um sobrenatural na prática agora, e não que alguém falou que viu há não sei quantos anos atrás, que a gente não tem nem como falsear. Eu vou ter que acreditar na palavra de alguém que viveu, que é atribuído a esses autores que a gente nem sabe nem se realmente existiu. Mas eu tenho que acreditar simplesmente porque vocês dizem que é um documento histórico. Para mim não funciona. Não funciona para mim. Não é desse jeito que funciona. Você tentar defender o sobrenatural da Bíblia porque alguém escreveu e dá essa
esse argumento que as pessoas morreram para defender isso, não prova que o que aconteceu lá realmente era verdade, que Jumenta falou, que tem dragão de 7 cabeças, que um velhinho colocou todos os animais terrestres, um casal de cada um num barquinho e navegou por um ano. E, cara, isso aí pra gente não vai provar. Entenda, porque você acha que prova pra você, pra gente não funciona. Perceba que isso não é equivalente a um terrorista que se mata. Um terrorista que se mata é alguém que acredita que haverá um céu de glória. Eles não eram terroristas, eles eram... Por que não é equivalente? Ambos morreram acreditando, defendendo uma crença equivalente. Agora, foram vítimas e outros foram os vilões. Mas ambos morreram porque defendiam uma crença. São iguais. Então, se houver um Deus verdadeiro, todos os deuses são verdadeiros, porque em quase todas as religiões você vai encontrar pessoas que se sacrificaram para defender essa religião. Tem pessoas no budismo que fazem votos de jejum, passam anos e anos comendo migalhas até ficar ali no estado de Buda, né? Ficar ali que o corpo fica não se decompõe e eles morrem. Mas e aí? A prova também que a doutrina budista é verdadeira, o hinduísmo com aqueles textos antigos também é uma prova que aquilo é verdadeiro. O livro Bhagavad Gita é verdadeiro, então, porque está contido no Mahabharata, um livro gigantesco da cultura indiana, lá da cultura védica. Então é verdade, todos os deuses são verdadeiros porque há textos antigos que falam isso. Agora, como saber qual é o verdadeiro deles? Você não explicou. Pessoas que foram testemunhas de um fato e que estavam declarando que viram que algo aconteceu. Ninguém morre por uma mentira dessa. Ninguém morre para mentir. Morre sim, já deu exemplos aqui de pessoas que morrem defendendo uma crença que para eles eram verdade. Para eles era verdade. Não quer dizer que automaticamente seja a verdade. Algo pode ser uma verdade para mim, porém não é verdade para todos. Eu posso morrer por uma verdade que eu acredito. Porém, essa verdade que eu acredito pode ser apenas na minha cabeça. E é isso que pode acontecer. Posso muito bem pegar esses textos e colocar que as pessoas morreram dessa forma justamente para dar credibilidade. Eu não tenho comprovação que as pessoas morreram realmente assim. A gente tem o cadáver dessas pessoas. Pô, não vai ter. Então, se você fizer questionamentos lógicos, você vai ver que não faz sentido também, cara. Você tem 12 apóstolos, você tem mais de 500 testemunhas, segundo Paulo em 1 Coríntios 15. Muito. Segundo alguém que já acredita naquilo. Então, qual confiável é isso, né? Você vai usar de testemunho uma pessoa que já acredita naquilo e que prega aquilo. Então, deveria ser pessoas externas e, mesmo assim, teria que ter comprovações, teria que ter evidências para que a gente pudesse tomar um partido. Nesse caso, não tem como a gente tomar um partido e acreditar que, porque eles morreram acreditando naquilo, que tudo aquilo que eles afirmam são verdade. E as pessoas que morreram, centenas delas morreram, argumentando que não podiam negar o que viram e ouviram. Não tem como eles estarem mentindo e entregarem a própria vida pelo que eles sabiam que era mentira. E eles viram um homem morrer e um homem ressuscitar. Você acredita nisso? Eu não. Homens não morrem e ressuscitam e depois saem voando para o céu como helicóptero. Isso acontece, sabe onde? Nos papéis. Acontece na Bíblia, porque é o papel aceita tudo. Na realidade, você não vê nenhum sobrenatural desse acontecer. Por que os sobrenaturais da Bíblia acabaram? Ninguém vê mais nada desse tipo acontecer. Na Bíblia, o que mais tem é sobrenatural. Um judeu que transformou água em vinho, que multiplicou comida para um exército de pessoas, uma multidão, né, para ser mais exato. E aí? Um cara super forte, cabeludo, que matou 1000 homens usando um esqueleto lá de um jumento. Eu vou acreditar nisso porque alguém falou que viu aquilo. Pra gente não faz sentido. Por mais que você tente provar, você deve... Sabe como é que você poderia provar essa veracidade, meu amigo Iago? Aqui no Hospital do Câncer, aqui em Fortaleza, você deve conhecer, né? Se você é aqui do Ceará, você deve ser de Fortaleza. Deve ser próximo à sua casa, tá? Eu já passei uma estadia lá, né? E recomendo que você vá lá. Verifique a realidade das pessoas, cara. Verifique o problema do mal. O problema do mal. Pessoalmente, com seus próprios olhos.
Vá no Hospital do Câncer, que você vai ver pessoas sofrendo a todo momento. E eu tenho um desafio para você. Você vai lá e vamos esquecer textos antigos de pessoas. Vamos fazer para hoje. Vamos dar o exemplo. Você vai lá como um pastor ungido que você é, né? Você não é um pastor. A autoridade que Jesus lhe deu para fazer os seus milagres e maiores, né? Então, coisas maiores você pode fazer com a autoridade de Deus. Então a gente vai lá no Hospital do Câncer, a gente marca um dia, uma data, como é próximo da minha casa aqui também, não é tão longe. A gente marca um dia no Hospital do Câncer de Fortaleza e lá você vai fazer uma oração em nome de Deus, cara. Você passe logo uns 20 dias fazendo jejum, que é para quando você chegar lá, todos aqueles doentes de câncer você vai pedir em nome de Deus para curar essas pessoas. Com a autoridade que a Bíblia lhe deu, com a autoridade que Jesus deixou para você, ô meu amigo Iago, e nós vamos curar essas pessoas. Eu vou estar lá do lado, vou gravar as pessoas sendo curadas ali do câncer, de todos os tipos de câncer, de esôfago, câncer de pâncreas, de estômago, todos eles. Nós vamos ver as pessoas ali em estado terminal, se recuperando num passe de mágica. Tá ali numa maca, com um corpo super fraco, bem magrinho, sofrendo de dor. Você vai orar em nome de Deus e essas pessoas vão se regenerar, vão ficar intactas em nome de Deus. Aí sim, isso seria uma prova que o seu Deus é verdadeiro. Se você fizer isso, automaticamente eu vou excluir o meu canal e você, servo desse seu Deus. Só porque você fez isso, eu vou me submeter a esse Deus que eu não concordo com os seus modus operantes. Pelo que é descrito na Bíblia, eu não concordo. Todo mundo já sabe minha opinião. Mas nesse caso, eu vou voltar minha palavra. Porque se você conseguir cumprir isso, ô Iago, lá no Hospital do Câncer em Fortaleza, curar todas essas pessoas, automaticamente, em nome de Deus, eu vou ser servo desse Deus. Mesmo sabendo que isso é algo que vai contrariar muito a minha vontade. Mas você vai fazer bem para as pessoas em nome de Deus. Vamos fazer isso? Vamos trazer o sobrenatural para a prática? Vamos deixar a teoria de lado, né? Vamos deixar isso de lado. Automaticamente você vai acabar com o ateísmo em todo mundo. Então vai acabar com isso. Não vai ter mais nenhum ateu falando mal. Ou melhor, pode ter falando mal, mas não vai ser mais ateu, né? Vai saber que existe um Deus. Foi provado. Mas você vai fazer o bem. E aí, vamos aceitar o desafio, ô Iago Martins? E não ficar pegando textos antigos, porque os textos antigos dizem que morreu fulano de tal porque defendia uma ideia. Eu estou cansado disso, cara. Eu quero ver coisas na prática. Deixa de esses exemplos aí vamos para a prática. A prática sempre é melhor do que a teoria, né? Então tá aí o desafio para você. Eles viram um homem que estava vivo, que não estava mais vivo e que depois estava vivo de novo. E morreram declarando que isso era verdade. Esse registro foi preservado, chegou até nós com um número de manuscritos que nada no mundo consegue ser equivalente, com uma idade entre os originais e as cópias que temos extremamente pequena, muito menor do que qualquer outro documento histórico que nós tenhamos, e essa verdade chega a nós como um registro fiel e confiável, com testemunhas completamente abalizadas que escreveram com sangue, que eram fiéis naquilo que estavam registrando. Não tem como negar a verdade da ressurreição diante disso. E olha que a ressurreição... Não tem como negar, né? É logicamente aceitável um homem morrer e ressuscitar. Isso é a coisa mais simples de acontecer. Como eu já falei, né? As problemáticas que tem em acreditar em textos antigos. Não é porque um texto é antigo que o relato do texto seja a realidade, seja fiel à realidade, né? Pode ser a pessoas colocando esse texto ali justamente para dar a ideia de verdade. Textos que foram escritos depois do tal ocorrido, 100 anos, 80 anos depois, qual a credibilidade que um texto que foi escrito 80, 100 anos daqui, do momento que aconteceu algo até lá, disso não ter sido corrompido? Então, cara, é ser muito infantil e muito criança de acreditar que aconteceu um fato hoje, daqui só 80 anos que você vai escrever, passar isso para o papel, que aquela história toda vai se manter fiel. Tem que ser muito infantil. Uma coisa que não precisa de evidências notáveis. Para provar que alguém ressuscitou, você só tem que provar que a pessoa estava viva, que depois ela estava morta e que depois ela estava viva. É bem fácil, muito fácil fazer isso. Vamos ressuscitar alguém também? Vamos ressuscitar um pastor? Um fiel, um crente? Primeiro a gente prova que ele está morto, depois você ora, a gente prova que ele ressuscitou. Fácil, bem simples. Afinal de contas, Deus ele pode fazer qualquer coisa e você tem autoridade para fazer isso.
São coisas relativamente fáceis de provar e aferir. E eles aferiram, e eles registraram, e eles morreram dizendo que isso era verdade. Eram centenas de testemunhas diante de toda a sociedade que tentava desacreditá-los. Não tem como achar que isso é mentira, não tem como achar que isso é uma invenção. Qualquer outra explicação é mais difícil do que essa. Qualquer outra explicação é mais difícil do que um homem que morreu e ressuscitou. Caraca, velho, como que as pessoas, para defender a sua crença, eles falam absurdos, né? Isso é um absurdo terrível, cara, terrível. Então, é mais fácil, né? Vamos usar aqui a navalha de Ockham. É mais fácil você acreditar no sobrenatural do que você acreditar que os seres humanos criaram essa ideia, essa fantasia toda, para algum objetivo mais à frente. Eu desconfio muito da humanidade. Eu não acredito na humanidade. Então, se o ser humano é capaz de criar bombas, criar guerras por motivos fúteis, ele poderia sim criar ideias desse tipo, criar histórias fantasiosas desse tipo, muito fácil. Não tem como comprovar, não tem como falsear. Eu vou ter que acreditar só porque você acha que o texto é antigo, porque dizem que pessoas morreram acreditando naquilo. Logo, acreditar em algo e morrer por aquilo é a prova do que o algo existe, né? Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu acredito fielmente na existência de vampiros. Acredito fielmente. Chega uma pessoa, cara, se você não negar a ideia dos vampiros, você vai morrer. Para mim é uma grande verdade, eu acredito naquilo fielmente, não tenho comprovação de nada, mas eu acredito, eu não nego, e eu sou realmente morto pelaquilo. Logo, a partir de agora, porque o Ismael morreu acreditando em vampiros, vampiros são reais. Não precisa de evidências, não precisa de nada, só porque eu morri acreditando numa mentira, a mentira agora vai se tornar verdade. Esse é o argumento em defesa, porque que a religião dele é verdadeira e as outras não. Agora, se você pegar qualquer livros antigos, o zoroastrismo, você pegar os livros do Egito Antigo, lá vai ter passagens que vão falar dos seus deuses. Mas para ele não vai ser aceito, para ele é mentira. Se você pegar qualquer seguidor de Krishna, os Hare Krishnas, para ele a verdade absoluta é que Krishna voltou há 5.000 anos atrás, ou melhor, Vishnu veio no formato de Krishna, também fazendo a ideia do avatar, que talvez tenha até inspirado aí o cristianismo, né? Que é o mesmo Deus que ao mesmo tempo ele vem num formato de avatar. Junto com ele veio mais o outro que também fazia parte ali do mesmo Deus. E aí? Vai servir para você? O Mahabharata lá, o Bhagavad Gita, que fala de Krishna, dos ensinamentos de Krishna, que é até legal, cara. Se você ler, você vai ver que tem uns ensinamentos bacanas ali. Para você não vai servir, né? Agora só vai servir se for o cristianismo. Legal, né? Se falar que pessoas morreram por Krishna, também não vai ser um bom argumento, não. Mas isso é mentira. É mentiras inventadas pelo homem. É uma tentativa de se convencer daquilo que é muito menos provável e que é mais difícil, apenas para rejeitar a ideia de que existe um Cristo que é Senhor e Rei. Comenta o paradoxo da pedra que tenta refutar a onipotência de Deus. Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele pudesse levantar? Essa é clássica. E a pergunta ela é um paradoxo por si só, né? Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa levantar? É uma tentativa de ofender a ideia de um Deus onipotente, que pode tudo. E é uma tentativa de dizer que Deus não pode fazer paradoxos. E por isso, Deus não pode tudo. Porque a pergunta é, Deus pode fazer algo que ele não pode fazer? Essa é a forma simples da pergunta. Se a resposta for sim, então Deus não é onipotente, porque ele pode fazer algo que ele não pode fazer. Se Deus não puder, então ele não é onipotente, porque ele não pode fazer tudo. Só que tem duas respostas para isso. Primeiro, a gente pode ter uma visão de onipotência que exclui o paradoxo óbvio. Então, eu e você, humanos, nós podemos fazer coisas que Deus não pode. Eu tenho certeza que se você pegar, você pode criar um objeto, você, a gente pode criar um objeto, a gente vai colocando ali mais cimento, vamos colocando cimento, a gente vai colocar um objeto no qual a gente não vai conseguir levantar. Deus não pode fazer isso. Então eu e você consegue fazer algo que o Deus cristão não consegue. Ele não consegue fazer um objeto mais pesado que ele não consiga levantar. Mas eu e você consegue. Ou seja, a ideia de que Deus pode fazer tudo não significa que Deus possa criar paradoxos à nossa lógica comum. No sentido de que Deus não pode deixar de existir. Que Deus não pode se destruir. Porque a sua existência é plena e perfeita. Então, ele não pode deixar de existir, né? Então, ele é um prisioneiro da existência dele. Então, ele é mais uma vítima da circunstância, porque ele não tem o seu controle sobre a sua vida. Eu posso deixar de existir,
se assim eu desejar, não recomendo, mas se você quiser, você pode. Outra coisa que eu posso fazer que Deus não pode. Então, esse Deus realmente é totalmente pleno. Se ele fosse totalmente pleno, por que teria necessidade de criar pessoas, criar mundo, criar tudo isso aqui? Qual o sentido dele criar tudo isso aqui? Qual o propósito de criar tudo isso aqui? De ser adorado, de ser reconhecido? Ele tem necessidade de ser reconhecido? Por quê? Será que Deus pode fazer algo que ele não pode fazer? Ou seja, uma pedra tão grande que ele não pode levantar? A resposta normalmente seria não, porque Deus não pode criar algo que ele não pode fazer. Deus não pode fazer o que ele não pode fazer. Isso é tentar criar um paradoxo por si só e tentar dizer que Deus não pode fazer aquilo porque isso é um paradoxo. E claro, é um paradoxo. Isso anula a própria pergunta, porque a pergunta é um paradoxo por si só. Tentar anular a ideia de um Deus todo-poderoso, porque Deus não poderia criar um paradoxo lógico. Como a gente não consegue responder a pergunta, vamos anular a pergunta, né? Vamos descaracterizar a pergunta, vamos desclassificar a pergunta e não vamos desclassificar o Deus. Beleza. Consigo mesmo é uma bobagem, é uma pergunta que não se justifica. Muitos vão até definir soberania como a possibilidade de fazer qualquer coisa que não seja uma contradição em si mesmo e variações disso. Agora, a segunda resposta é acreditar que o Deus vivo está acima da lógica aristotélica e que o modo como a realidade de Deus se configura é diferente da nossa, superior à nossa, que nós não podemos alcançar. Então, Deus sim poderia criar um paradoxo, porque a lógica seria a criação humana, uma estrutura das relações humanas e do modo de raciocinar dentro desse mundo criado, e que Deus não estaria sujeito a isso. Ou seja, Deus poderia criar algo que é um paradoxo lógico, mas nós não conseguiríamos entender isso. Essa é uma resposta que também seria logicamente válida a respeito do assunto. Como sempre, né, cara? Eles fogem sempre pela tangente, né? Eles mudam conceito, eles mudam semântica. Isso é bem normal, cara. É bem comum quando você questiona, quando você pergunta, né? Isso é a coisa mais normal que você vai ver. Dizer que Deus não existe ou que Deus não pode ser onipotente porque ele não poderia criar algo que ele não pode criar, não exclui a ideia de um Deus que é sim onipotente e que pode fazer todas as coisas. A ideia de vida eterna não te assusta? De forma alguma. Me assustaria se eu fosse viver eternamente como eu estou agora. Se me dessem uma eternidade do Iago de agora, eu odiaria essa ideia, eu precisaria da morte para me libertar disso. Mas a promessa que há no Evangelho é que nós viveremos para sempre transformados e revestidos da natureza divina. Então tudo aquilo que nos deixa apegados à temporalidade e tudo aquilo que faz a eternidade ser assustadora vai ser retirado de nós porque viraremos pessoas acima da existência temporal. Então nós seremos transformados para a eternidade. E isso faz com que a eternidade não me assuste. Porque você... Isso você está pegando um sentido bonitinho aí da história, né? Que você vai para o céu, que lá você vai ganhar um corpo glorificado. Agora, e se você for para o inferno, Iago Martins? Sei lá, algum momento você perdeu a cabeça, você é humano, é falho, e foi condenado ao inferno. Imagina você passar uma eternidade de sofrimento nesse inferno. E aí, não te assustaria, não, isso aí? Seu Deus, ele é terrível, cara, porque ele pensar nisso, pensar num castigo eterno para as pessoas, pensar também num prazer eterno também para as pessoas, essa visão de eternidade, sim, se você for analisar, é assustadora, sim, de qualquer forma. Se você vai passar a eternidade tendo que bajular um Deus, caraca, meu irmão, isso aí, para mim, é um castigo. Passar a eternidade bajulando um ser que tem necessidade de ser bajulado, de ser adorado. Ele tem que ser reconhecido. Para ele não bastava existir e ter todos os poderes máximos possível. Não, ele tinha que criar seres humanos limitados para reconhecer que ele é superior. Para ele não bastava só existir. Tem que ter seres humanos limitados para adorar. E ele quer essa adoração eternamente. Ele quer você um escravo, ele quer que você seja o seu servo. Complicado, cara. É muito complicado a religião, é muito complicado o cristianismo, você defender essas baboseiras terríveis. Pessoa preparada para isso. Você se questiona quanto à existência de Deus? Às vezes. Às vezes eu me pego questionando se Deus realmente existe. Acabou o vídeo do cara, velho. Tudo que ele falou ficou anulado aqui agora. Foi o que eu já falei para vocês. O maior religioso, o mais devoto, ele não tem certeza. Ele não tem a mínima certeza absoluta disso, porque não tem como. É baseado em fé. O finalzinho do vídeo, cara, ele fala isso aí. Me paro questionando se ele existe. Então, cara,
Como que você não tem certeza que seu Deus existe? Você está querendo que as pessoas vivam sobre essa ótica. O mais fácil não seria você ser um agnóstico, ou Iago Martins, e suspender o juízo e dizer, cara, eu não tenho informações suficientes se existe ou não, então eu sou um agnóstico. Cara, seria muito mais razoável da sua parte, porque você toma partido que Deus existe, você fala como as pessoas devem viver segundo essa ótica, tem que seguir regras, você fala que a Bíblia, as Escrituras são provas suficientes para você que Deus existe, mas aí você se questiona se ele existe. Vocês estão vendo o duplo pensar de uma pessoa, pessoal? Duplo pensar. Numa hora ele fala para você que realmente o cristianismo tem documentos históricos que vale a pena ser seguidos. Aí agora, no final do vídeo, né, ele dá essa furada. Acho que ele nem parou para pensar, senão ele tinha excluído, tinha cortado, deletado isso do vídeo, né? Então ele não tem prova nenhuma, cara. Para ele não é absoluto. Ainda é aquela questão. Talvez ele até use aí a aposta de Pascoal, né, para ficar mais fácil aí essa crença dele. É só uma aposta, o medo de estar errado e de ser punido, né? Que a gente não tem nem esse medo. Realmente, quando eu quero pecar, certo? Quando eu me sinto tentado ao pecado, de alguma forma, eu penso, rapaz, mas eu estou abrindo mão disso, desse comportamento, desse prazer. Será que eu estou vivendo a vida do jeito certo e tal? E eu volto a raciocinar para, nossa, por que eu creio em Deus? E sempre que eu paro nesse momento... Por que você crê em Deus, cara? Fala pra gente aí. Por quê? Porque é uma história mais bonitinha pra você, você não aceita que quando morrer vai acabar, tem que ter uma realidade? É isso? Eu medito sobre por que eu creio em Deus, eu percebo que eu não tenho motivos para descrer. E minha fé só é abalada justamente quando eu estou querendo me entregar a uma vida de pecaminosidade. Nunca é porque eu encontro um bom argumento, nunca é porque algo de alguma forma está me convencendo de que a fé é falsa, mas é sempre quando algo emocional ou algo simplesmente na esfera da vontade quer fazer com que eu negue a própria racionalidade para poder me entregar ao... É até incoerência falar em racionalidade e defender esses absurdos que você defendeu de homem que morreu e ressuscitou. Isso é racional aonde, cara? Em que lugar isso é racional? Acreditar que um homem morreu, passou lá uns dias mortos e ressuscitou e subiu para o céu para nunca mais voltar? Isso é só uma, tem várias e outras passagens absurdas na Bíblia desse tipo de coisa, cara. Pessoas que derrubavam muralhas gritando, ficava rodeando a muralha e gritava, a muralha caía. Porra, cara. Tá. Então sim, muitas vezes eu duvido da minha fé, mas nunca é em nível intelectual, geralmente é em nível moral. E quando eu me vejo nesse momento, eu volto à racionalidade e sempre lembro, sempre me convenço de novo, de que Deus é a realidade, de que o cristianismo é verdadeiro e de que a forma como eu quero viver minha vida faz todo sentido diante da mais pura intelectualidade e daquilo que a gente encontra como o real, o coerente e o correto. E é isso, eu espero ter respondido a maioria das... E acabou. Finalmente, né, cara? Muita coisa pra gente aturar num vídeo só, né? É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi pra gente analisar as respostas das perguntas que foram feitas por Iago Martins. Deixei o meu react aqui, minhas opiniões. Se você ficou até aqui no vídeo, cara, brigadão mesmo aí de acompanhar todo esse tempo, né? É muita coisa para um religioso falar. E é isso. Deixa um comentário embaixo o que vocês acharam das respostas aí do Iago Martins. E se chegou até aqui e ainda não foi inscrito, né? Se inscreva aí, vamos aumentar o canal aí, a quantidade de inscritos. Deixe o seu comentário embaixo e até mais, galera.